Olá, alunos da Escola Municipal Armando Ziller, tudo bem? Do 5º/6º ano, beleza? Sou o professor Wagner de Matemática e hoje nós vamos entrar no módulo, no roteiro 9, módulo 1. Vamos falar um pouco sobre números primos e números compostos, bacana demais. No módulo anterior nós já falamos um pouco sobre números primos e nós vamos dar uma aprofundada mais agora, tá bom? Vamos lá? Acompanhe aí na sua tela, olha. Ó, esse conjunto aqui, olha, esse conjunto que você está visualizando aí, ele é o conjunto dos números naturais, representado por essa letra aqui, ó, N, e formado por esses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é um número, é um conjunto infinito, né? Ele tem infinitos elementos, ok? Conjunto dos números naturais que você já viu, já conhece, né? Bom, se eu pegar alguns ou muitos números aí desse conjunto, eu tenho um subconjunto. Subconjunto do conjunto dos números naturais é uma parte desse conjunto. É quando eu pego alguns elementos importantes, ou qualquer elemento. Se eu pegar uma parte desse conjunto aí, eu tenho um subconjunto. Só que nós vamos ver agora alguns conjuntos especiais, tá? Olha esse conjunto aqui, você já ouviu falar, não é? Conjunto dos números pares. Ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais. E quais são os elementos do conjunto dos números pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, infinito, né? São infinitos números pares. Os números pares são conhecidos também como múltiplos de 2, tá? Você começa do 0 e vai contando de 2 em 2. Um outro subconjunto importante que você já conhece também, tá aí, ó, é o conjunto dos números ímpares, ó. Quais são os elementos do conjunto dos números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, aí vai, né? Infinito. Tem outros subconjuntos importantes. Se eu pegar mais dois aqui, ó, são esses aqui, ó. Conjunto dos múltiplos de 3. No conjunto dos números naturais, eu posso pegar só aqueles que são múltiplos de 3. É um subconjunto. Os múltiplos de 3 é você pegar o número 3 e multiplicar por todos os números naturais. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, você tem os múltiplos de 3. Ou então, você começa do 0 e vai de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, esse infinito, né? É um subconjunto também do conjunto dos números naturais. Os múltiplos de 4 é a mesma coisa, 0, 4, 8, 12, 16, 20, múltiplo de 5, de 7, todos são subconjuntos do conjunto dos números naturais. E o outro especial importante que nós vamos falar um pouco mais agora é esse aqui, ó, o conjunto dos números primos, que nós estamos querendo falar hoje sobre ele, conjunto dos números primos. Olha alguns números primos aí que nós já vimos no módulo anterior. O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. Opa, cadê o 9 aqui? O 9 não é primo. Mas por que o 9 não é primo? Vamos ver, daqui a pouco a gente vê. O 11 é primo, o 13 é primo, tem infinitos também. Mas vamos lá, então vamos ver, definir direitinho o que é um número primo. Bom, dá uma olhada nesse conjunto aqui, olha. Tá vendo esses números aqui, olha? Esse conjunto aqui. Presta atenção, tá faltando dois números, não é o conjunto dos números naturais. Porque está faltando aí dois números, né? Estão faltando dois números. Eu tirei de propósito aí. Eu tirei o 0 e tirei o 1. Sem o 0 e sem o 1, esses números aí, de duas uma, ou eles são primos ou eles são compostos. Eu tirei o 0 e o 1 porque o 0 não é primo nem composto. O 1 também não é primo e não é composto. Então, tirando esses dois, qualquer outro que você pegar aí, ou ele é primo ou ele é composto, tá? Por isso que eu tirei o 0 e o 1. Mas tá aqui, ó, quais são primos e quais são compostos. Ou seja, o que é um número primo e o que é um número composto, tá? Então, dá uma olhada na próxima tela, ó. Os números primos são aqueles que têm apenas dois divisores naturais. Só tem dois divisores. Se tiver mais de 2, aí é composto, não é primo. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Quais são os divisores de 2?
quais são os números que dividem o 2? O 1 e o 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E só tem 2 divisores. Então é primo. Olha o 3. Quais são os divisores de 3? O 1 e o 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E assim esses outros aqui, ó, 5, o 7, o 11. Por que que o 9 não apareceu aqui? Por que que o 9 não é prima? Os divisores de 9, ó, deixa eu colocar aqui, ó, os divisores de 9. Quais são? Divisores de 9. 1. 1 é divisor de todo número, né? Então 9 dividido por 1 dá 9. O 3 também é divisor de 9. 9 dividido por 3 dá 3. E o 9 também é divisor de 9. Ele tem 3 divisores naturais, por isso que não é primo, por isso que não entrou aí. Ok? Então 9 não é primo. Deixa eu apagar ele aqui porque nós só estamos querendo aqui só os primos nessa tela aqui, tá? Vou tirar ele daqui. Apagar aqui. Ok. Beleza. O 19 é primo, né? Aqui, olha, o 19 é primo, 17, porque tem apenas 2 divisores. Quais são os divisores 19? O 1 e o 19. Não tem outros. Se você tentar dividir o 19 por qualquer outro número, a divisão não vai dar exata. Isso quer dizer que ele não é primo, que ele é primo, né? E algumas observações importantes acerca dos números primos, ó, na tela seguinte aí, ó. Então tá lá, as observações importantes, ó. O conjunto dos números primos é infinito. São infinitos os números primos, tá? O número 2, esse aqui é importante, ó, o 2 é o único número par que é primo. Nenhum outro número par vai ser primo, porque vai ser divisível por 2. E não pode, para ser primo só pode ser divisível por 1 por ele mesmo, né? Então quando você tiver de identificar se o número é primo ou não, se aparecer um par lá, você já pode saber que não é primo. Exceto o 2. O 2 é o único número par que é primo, tá? A terceira observação aí é o seguinte: o número primo tem apenas 2 divisores, que são o 1 e o próprio número, né? Então, por exemplo, lá o 23, está aqui um exemplo, o 23 é primo. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem apenas 2 divisores. Mas quais são esses divisores? O 1 e o próprio número, tá? São os 2 divisores. E a quarta observação aí é para você tomar cuidado, tá? Fazer a diferença entre número ímpar e número primo. Quer dizer, o número ele pode ser ímpar, mas não ser primo. Nós vimos aí o caso do 9. 9 é ímpar, mas não é primo, porque o 9 tem 3 divisores. E para ser primo tem que ter apenas 2. Né? Então não confundir número primo com número ímpar. Nem todo número ímpar é primo. O 9 é ímpar, mas não é primo. O 15 é ímpar, mas não é primo. O 21 é ímpar e não é primo. Tá? Não confundir isso aí, tá bom? E agora, na tela seguinte aí, eu dei alguns exemplos, né, de números primos até o 19, até 20, né? Quais são os números primos? Procure guardar esses números, tá? Os números primos até 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Tem mais, né? Olha aqui, depois do 19, né? Tem um 23, até 100, ó, nessa lista aí de baixo estão os números primos até 100. Tem o 23, 29 aqui, o 31, 37, 41, 43, 47, 53, e aí vai. Tá bom? Aos poucos você vai guardando esses números. E mais uma vez uma observação, aquela observação. 2 é o único número par que é primo. Nenhum outro número par é primo. Ok? Bom, e agora nós vamos ver os números compostos. Ó. Aliás, antes dos números compostos, né, esse endereço aqui desse site aqui, eu dei no roteiro anterior, é um joguinho, tá? Para você identificar o número primo.
ele dá um retângulo lá com 9 números, se não me engano. Alguns são primos ou não. Então você tem que marcar aqueles que são primos. Né? Isso ajuda na memorização desses números aí e você entender o que é um número primo. Agora sim, vamos falar sobre os números compostos. Então, tirando o 0, tirando o 1 e tirando todos os números primos, o que sobrar são os números compostos. Ou seja, os números compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores. Tem 3 divisores ou mais. Né? Então, por exemplo, olha o 4 aí. Quais são os divisores de 4? Quais são os números que dividem o 4? O 1, o 2 e o 4. 4 dividido por 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 e 4 dividido por 4 dá 1. Tem 3 divisores, não é primo. A mesma coisa com 6. Os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. 6 dividido por 1 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2, 6 dividido por 6 dá 1. Tem 4 divisores, não é primo. A mesma coisa com o 8, tem 4 divisores. O 9 também não é primo, tem 3 divisores. O 10 também não é primo, tem 4 divisores. O 24 aqui embaixo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Então não é primo. Se não é primo, ele é composto. Tá? Todos esses números aí são chamados de números compostos. Por que são compostos? Porque não são primos. Ou então, porque eles têm mais de 2 divisores naturais, 3 em diante. Tá? Ok? Bom, então agora nós vamos pegar um resultado aqui importante dessa teoria, né? A última parte aqui dessa aula. Esse resultado aqui é importantíssimo, ó, nós vamos estudar isso daqui para frente. Ó. Inclusive tem que consertar aqui, ó. Deixa eu tirar um i aqui que passou a mais primos. Tá? Esse resultado é o seguinte, é um resultado importante da matemática. Todo número composto, ele pode ser decomposto em um produto de fatores primos. Tá? Então, se o número é composto, você pode transformar esse número numa multiplicação, onde os fatores são números primos. Olha aí um exemplo. O 4 não é primo, o 4 é composto. Então, eu posso transformar aqui numa multiplicação, onde os fatores são primos. Ó. 2 vezes 2, 2 é primo. Tá? O 6 é composto. Então, eu posso transformar numa multiplicação, num produto, onde os fatores são números primos. Ó. 2 vezes 3. Olha o 8. 2 vezes 2 vezes 2. Eu transformei o 8 numa multiplicação, onde os fatores são primos. Olha o 9. 3 vezes 3, 3 é primo. Olha o 10. 2 vezes 5, onde 2 e 5 são fatores primos. Olha o 24. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, dá 24. 180, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ó. Todos eles são fatores primos. Isso é um resultado importantíssimo na matemática que nós vamos precisar daqui para frente. Todo número composto pode ser transformado, pode ser decomposto em um produto, em uma multiplicação, onde os fatores são todos primos. Tá ok? Beleza, agora é você fazer as suas atividades aí, tem uns exercícios para fixar essa teoria. E tem um vídeo também, né, uma continuação desse vídeo aqui, antes das atividades. Eu vou dar uns outros exemplos de como decompor um número em fatores primos através de um aplicativo interessante. Tá? Esse aplicativo está sendo instalado, vai ser instalado nos computadores da escola, e assim que instalar lá, nós vamos trabalhar com esse aplicativo. É interessante, dá uma olhada aí. Aí sim, depois você vai fazer lá as atividades, os exercícios. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Mas logo em seguida aí tem mais alguns exemplos, tá? Até mais. Aqui, ó. Esse é um aplicativo que eu falei para vocês. Então a gente pode manipular aqui, quer ver? Olha, vou mostrar para você. Aqui, ó, 2 é primo, né? Então não tem como decompor no produto de fatores primos. Então se você colocar um número primo aqui, ó, o 7, por exemplo. Vai ficar 7 é igual a 7 elevado a 1, expoente 1.
o 7 uma vez só, né? O 13 também é primo, não vai dar certo. Agora vamos pegar um número composto, ó. Vamos pegar o 6, por exemplo. 6 é composto, não é primo. Então a gente pode transformar num produto, ó, 2 vezes 3. Tá? Vamos pegar o 15, por exemplo, é composto. Olha lá, posso transformar num produto de fatores primos, ó, 3 vezes 5. Né? Vamos pegar o 20, por exemplo. 20. Olha lá, 2 ao quadrado, 2 elevado à segunda potência, quer dizer 2 vezes 2. Isso aqui quer dizer 2 vezes 2 vezes 5. São todos números primos. O 20 foi decomposto em um produto de fatores primos. Vamos pegar o 45, que também é composto. 3 elevado à segunda potência, elevado ao quadrado. Isso aqui quer dizer 3 vezes 3 vezes 5. Todos fatores primos. Vamos pegar o 180 que nós vimos lá. 180. 2 elevado a 2, aqui quer dizer 2 vezes 2, 3 vezes 3, vezes 5. Então nós temos 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Tá? Quando o número repete, né? 2 vezes 2, coloca 2 elevado à segunda potência. 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à terceira potência. Tá? Vamos pegar um número grandão aqui, só para ver o que é que dá. Vamos pegar esse número aqui, ó, 2000. Olha lá, 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado 4 vezes, vezes o 5 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 5 vezes 5. Todos fatores primos. Aí você pode pôr qualquer número aqui. Eu vou pôr um número doidão aqui, grande, ó. Tá vendo, ó? Pôr esse número doidão aqui, ó. Ó, olha o tamanho. Olha lá. 2 elevado a sétima potência é o 2 multiplicado 7 vezes, o 3 uma vez e o 5 multiplicado 6 vezes. Todos fatores primos, tá bom? Então, quando instalar esse aplicativo lá, nós vamos usá-lo para outros conteúdos também, tá bom? Então tá aí. Um abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até mais.